causa e efeito. O que plantarmos, nós semearemos. Não adianta a gente querer achar que se plantar figos vai colher batata, como Valéria falou. Se plantarmos figos, colheremos figos. Se plantarmos abacaxi, colheremos abacaxi. É a lei, causa e efeito. Nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. As nossas escolhas vão nos dar uma direção. E como é importante as nossas escolhas estar casado com a vontade de Deus. Não que nós não tenhamos autonomia. O homem tem autonomia, Deus deu. Mas precisamos contar com a direção de Deus. Precisamos ter cautela. Precisamos ser criteriosos. Precisamos consultar a Deus. É claro que às vezes o tempo é curto, né? Às vezes uma proposta surge e a gente precisa tomar uma atitude naquele momento. Mas quando é para isso acontecer, nós que temos o Espírito Santo de Deus e temos o temor de Deus no nosso coração, Deus revela. Faz. Pode fazer. Vai. Pode ir. Eu te autorizo. Vai, que bênção na tua vida. O próprio Hernani, eu fico pegando ele como exemplo. O próprio Hernani teve uma outra atitude que ele tomou, né, que Deus abençoou a vida dele, né? Então que possamos assim estarmos adotando critérios que Deus nos dá na palavra, né? Amém? Amém. Alguém tem uma palavra, um testemunho? Está livre aí no microfone. Vou falar rapidinho, geralmente falo demais, né? O Ronaldo estava falando a respeito das escolhas, né? E hoje eu acordei, a primeira coisa que eu fiz, eu falei, comecei a orar, deitado ali, né? Comecei a lembrar de algumas coisas que aconteceram na minha vida alguns anos atrás, e eu pensei no meu emprego, que muitas vezes a gente acaba esquecendo, é algo automático, né? Ir, voltar para o trabalho todo dia, que a gente acaba esquecendo de agradecer por isso, né? Por ter um emprego, né? Ter uma profissão. Para quem não sabe, eu sou citotécnico, eu trabalho com microscopia, né, em laboratório, e há muito tempo atrás, quando eu fiz esse curso de citologia, eu estava desempregado e procurando estágio, até para conseguir estágio numa empresa que é o laboratório que eu trabalho até hoje. E a programação de estágio era eu fazer um ano de estágio, e no final do primeiro mês eu fui mandado embora. Simplesmente me ligaram e falaram assim, olha, acabou o estágio para você, a política da empresa mudou, a gente não aceita mais estágio de técnico, só de nível superior. E eu não fazia nível superior em curso superior em biologia. Eu fazia de literatura, né? Na verdade, na época era de francês. Eu fazia, não podiam aceitar. E eu fiquei naquela, e agora, o que eu faço? Conversei com a minha irmã e tal, liguei para minha mãe morava em outro estado, e eu orei, cara, e falei, não vou fazer nada, cara, não vou fazer nada. É a questão das escolhas que o meu irmão estava falando. Eu falei, não vou fazer nada, só orar. Eu orei. Isso foi numa sexta-feira, na segunda-feira eu fui trabalhar como se nada tivesse acontecido. Sentei no meu microscópio, na minha cadeira, liguei no microscópio, li minhas lâminas, e foi assim na segunda, na terça, na quarta, na quinta, e um ano depois, eu ainda estava lá. Me ligaram falando, vem buscar a sua carteira de trabalho. Nós não vamos ficar com você. Eu continuei recebendo o meu ticket, o meu vale de transporte. Quer dizer, foi uma escolha que eu tomei, né? Diante de Deus. Não foi nem dizer que foi uma prova. Eu senti no coração de que eu deveria, tanto como eu poderia ir lá e pegar minha carteira, eu poderia continuar trabalhando. Quer dizer, continuar trabalhando não era uma opção, mas foi. E eu estou lá até hoje, fui contratado um ano e meio depois, como funcionário, estou há 8 anos já quase lá. E você leva o peso das escolhas. Não, hoje eu sou funcionário. Hoje eu
elogio, na verdade. Mas também aconteceu o peso das escolhas. A gente está sempre na direção de Deus, né? Determinado, tentar estar antenado com o Espírito, né? E saber o que Deus já quer da gente nesse momento, no momento de decisão, no momento de escolha. Eu estou passando por um outro momento agora também, e depois de bater muito cabeça, eu lembrei disso hoje. Até hoje cedo mesmo, eu falei, cara, entregar nas mãos de Deus, a hora das escolhas. A gente tem uma visão muito curta do nosso futuro. Quer dizer, a gente não tem nenhuma, é só no presente, o instante já, né? E Deus tem que ver muito à frente da gente. Então é melhor a gente entregar mesmo nas mãos de Deus, deixa as escolhas para Ele, ora, testifica, ora 1, 2, 3 vezes, a resposta vem. Às vezes é um momento de silêncio, né? Mas a resposta dele, quando Deus fala, é perfeito. Mais alguém? Mais alguém? É velho? Usa preto. Uniforme. Eu estava lendo e, na verdade, eu vejo assim, uma diferença básica entre Abraão e Ló é que um tinha um chamado de Deus. Um não estava ali por acaso. Um tinha uma convocação. Abraão foi chamado pelo Senhor. Ele não estava ali tentando a vida, procurando novos ares. Abraão tinha um chamado de Deus. Ele tinha uma fé, ele tinha uma certeza de que ele não estava ali por acaso, né? Por isso que ele ficou tranquilo, eu acho, né? Por isso que ele disse, escolhe, porque a minha escolha tem alguém que já fez por mim. E Abraão, ele ficou com as montanhas, né? Com a parte mais alta. E a fé, né, conduziu Abraão a subir mais, né? Eu acho lindo nessa parte é que o Senhor fala para Abraão que ele vai ser, olha para as areias da terra, são incontáveis. Sua descendência vai ser assim. E em Gênesis 15, tem uma parte que o Senhor fala para Abraão assim, que Abraão estava falando que ele não tinha filho, né? E Deus mandou ele sair, Deus estava falando com ele, e o Senhor falou assim, e a Bíblia diz assim, então levou fora e disse, o Senhor dizendo para Abraão, olha agora para os céus, e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe, assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi imputado isto por justiça. A nossa fé, nós somos dessa descendência, da descendência do céu, dos filhos de Abraão do céu. O povo judeu, a raça judia, é da descendência da terra. A descendência judia Deus falou por muitos anos através de parábolas, né? Mas um povo escolhido, uma descendência, uma terra que mana leite e mel. Deus fez isso com Abraão. E com a gente, né? Nós somos a descendência espiritual. Nós somos filhos de Abraão, porque somos filhos dessa fé, da fé que justifica. Amém? Amém. Essa é a diferença entre Abraão e Ló. Abraão tinha uma vida de propósito. Abraão tinha um objetivo espiritual, um objetivo eterno. Por isso que muitas vezes, quando a gente tem essas escolhas, essas situações, nós temos que invocar, nós temos que ver aonde nós estamos, qual o motivo, o que está levando a gente, a motivação da nossa vida. A gente cantou um hino muito lindo, que é ânsias do meu coração se tem multiplicado.
olha a minha aflição, perdoa o meu pecado. Isso é uma palavra do homem para Deus. E a outra palavra de Deus para o homem: olha, eu te purifiquei, eu te provei, né? Mas não foi nem como a prata, foi como o ouro. Então, nós somos preciosos para Deus, né? Não importa o momento que você está passando, não importa a situação, você é filho de Abraão, você é descendente dessa fé, essa fé que justifica que o Senhor, e creu ele no Senhor, e foi imputado isto por justiça. Amém? Então, essa é a diferença de Abraão e de Ló. A gente está vivendo como? A gente está vivendo como Ló, ou está vivendo uma vida como Abraão? A gente está vivendo a vida buscando as coisas dessa terra, olhando, procurando os vales, ou a gente está procurando as coisas que são de cima, que são do alto? Estou falando isso para mim. Amém? Eu acho que a gente tem que... Isso aqui é um exemplo da busca que a gente tem que ter diferenciada nessa terra. Amém? Amém. Aleluia. Os dois princípios de diretividade são fantásticos, eles estão explicados assim desde o Velho Testamento, né? Os homens seguiam pelas probabilidades, pela lei do Gerson, né? Se dá bem. Gerson, tadinho, não gosto de falar isso dele, eu gosto do Gerson, cara. Eu gosto dos comentários dele sobre futebol, mas houve uma propaganda do cigarro Vila Rica, que Gerson, um jogador de futebol famoso da seleção, bicampeão, sei lá, então, dizendo que o legal era se dar bem, né? Levar vantagem em tudo. A propaganda era isso, né? Então, isso realmente clareia, define o que seria viver humanamente, segundo as leis das probabilidades e das estatísticas, etc. e tal. E a lei que rege a competição humana. Então a Bíblia diz que o cristão, ele está livre dessa lei da competição humana, pela diretividade de Deus. Porque Abraão falou: Ló, escolhe. O Ló foi pela vista, cara. Mas ele escolheu um lugar lindo, um lugar maravilhoso, fértil. E para Abraão ficou um negócio esquisito, um negócio meio montanhoso, pedregosos, né? E Abraão, cara, deixou, falou assim: escolha. Só que Ló não viu alguns detalhes. Primeiro, a qualidade dos homens que habitavam na terra que Ló escolheu era péssima. Então, princípio fundamental, a gente nas escolhas da gente, a gente tem que ver, valorizar o ser humano. O ser humano, a gente não pode passar por cima do ser humano. Isso é bíblico. Jesus falou assim: se o teu inimigo quiser caminhar com você, uma amiga, caminhe com ele duas. Quer dizer, não entre nesse negócio de você querer se dar bem. Deixa ele se dar bem. Orai pelos vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem. Parece coisa de otário, mas não é. É coisa de quem é realmente vencedor na ampla concepção da palavra. Porque ter dinheiro com apurrinhação, com aborrecimento, é horrível. Podemos até fazer uma pergunta, uma estatística: é melhor ficar duro em paz ou com dinheiro em guerra? É uma questão que a gente tem que perguntar. O Ronaldo citou algumas experiências que eu já citei aqui. Né? Eu tive uma primeira experiência, eu não estava ruim financeiramente. Eu estava bem. Assim, razoavelmente, sobrevivendo, meu carrinho, completamente o carrinho, coisa e tal, tinha uma casa. E me pintou uma oportunidade de ter um salário fixo assim astronômico, para o meu padrão de vida, né? Por ser um fixo, que às vezes eu ganhava até o que foi proposto, mas um deles ganhava, outro não ganhava nada, trabalhando por conta própria. Né? Mas Deus me deu justamente esses princípios aqui, a qualidade das pessoas que estavam ao meu lado naquela época,